prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Qual é a visão que você tem do Evangelho? Porque a visão que você tem do Evangelho é a que ela vai determinar até onde você vai no Evangelho. Qual é a visão que você tem de Deus? Quando você olha para a Bíblia, o que você pensa, o que você sente, né? E eu não sei, mas tem uma geração que se conformou a ser morna. Cara, não dá para ser morno. Alguém me disse assim: você vai perceber, Luiz, você vai ficando mais velho, você vai, sabe, você vai ficando menos pentecostal. Eu digo, meu irmão, você é um velhinho chapado. Não, eu estou com 57 anos e estou vivendo hoje, eu e a minha esposa, meus filhos, netos, ministério, vivendo o melhor tempo, porque quanto mais a gente entra, né, mais dá vontade de ir. Luciano estava ministrando aqui essa incompreensibilidade de Deus, irmãos, essa coisa linda. Isso me fascina quando eu não compreendo tudo, e eu gosto de ficar ali na presença de Deus, tentando entender. Olha, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu estou cansado de fazer festa para quem não está com fome. Amém? Eu quero botar mesa para quem tem fome, para quem tem vontade. Amém? Ah, mas Deus não é surdo, mas eu também não sou mudo. Aleluia. Amém, irmãos? E alguém me disse, não, você vai ver, você vai ficando mais velho. Eu estou com 57 anos, irmão, e não paro de queimar. E eu estou que nem miojo, 3 minutos eu estou cozido. Sabe, é uma facilidade entrar. Não precisa de muito louvor, não precisa de muito, sabe, não precisa, pode estar em qualquer lugar. O Wi-Fi está ligado direto. Então eu acho que conferências como essa são perigosas para você, porque Deus pode ativar em você uma chave e você não vai prestar para outra coisa. Sabe, conferências como essa, Deus abre os seus olhos. Então, esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o plano de Deus. E eu estou servindo ao Senhor, vai fazer 30 anos também no ministério. E eu sou mais novo que o Luciano. Não, estou brincando. Sou não, irmão. Mas eu comecei depois, né? Eu fiz mais safadeza, mais marvadeza. O Luciano veio primeiro, né? Eu vim depois, não tive muita coisa não tinha muito o que fazer, tive que vir. Tinha uma promessa, tinha um casal de velhos orando, irmão. E não tem jeito, antes de você ser usado, você vai ser profetizado. Eu estou aqui porque eu fui profetizado. Todo mundo que vai ser usado vai ser profetizado. Eu tinha um casal de velhos lá, o seu Hermínio e a dona Hermelina, casal de velhos presbiterianos que oravam e profetizavam. E a gente está aqui, eu e meus irmãos, somos 3 pastores hoje. E às vezes, ouvindo o Luciano hoje, eu fico pensando, por que a gente não começou antes? Por que a gente queria tanta coisa? Por que a gente correu tantas vezes para a igreja, para fazer campanhas, para ganhar coisas que já eram nossas? Mas a gente não tinha esse entendimento. Mas eu acho que foi uma pegadinha de Deus para a gente também ficar ali, né? Acabava as 7 semanas, a gente fazia mais 7, e mais 7, e mais 7, e fomos ficando. Estamos aqui, vai fazer 30 anos. Glória a Deus. Queridos, eu queria deixar uma palavra no seu coração. Eu tenho pregado isso nos últimos dias também, porque Deus costuma me dar uma palavra por mês. E aí eu prego ela para os pastores, depois vou diluindo ela na igreja. Não deixando ela mais fraca, mas deixando ela mais clara. E a palavra de Deus não muda. O que muda são as estratégias de crescimento. Mas a palavra não muda. A palavra do Evangelho ainda é a mesma. Os fundamentos do Senhor ainda são os mesmos. E não importa em que estado, em que cidade você está, em que denominação você congrega, as palavras do Senhor são as mesmas. Então abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Eu quero falar de a visão que te governa, a visão que me governa, a cosmovisão de Deus. O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens.
a coletividade de Deus, porque Deus é uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito. Deus é nós, façamos nós. E tem coisas que na coletividade ela tem mais força do que no indivíduo. Quando Deus cria, Deus pluraliza. Façamos. A oração que Ele nos ensinou é: Pai nosso, pão nosso. Então a responsabilidade é nossa. E eu queria trazer uma carga então de responsabilidade para a gente. Então, se eu fosse você, olhava para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Porque tem uma ignorância que nos protege. É melhor não saber do que saber e não reagir. É melhor não saber do que saber e não fazer nada. Tiago 4,17 diz: ouvindo alguém, ou melhor, estando na tua mão o poder de fazer o bem e tu não fazes, cometes tu um grande pecado. Então Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. É quando eu respondo aquilo que Deus está dizendo. Evangelho para mim é isso. É eu dar uma resposta para aquilo que Deus disse. Então, Lucas capítulo 2, versículo 43 diz assim, 46, diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Algumas traduções até dizem cuidar das coisas do meu pai. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Glória a Deus. Irmão, Jesus com 12 anos, ele já tinha uma cosmovisão formada do que ele foi chamado para fazer, do que ele deveria fazer e aonde ele deveria estar. Na cultura judaica, eles foram levar um sacrifício, o pai sempre fica mais na frente, a mãe ficava atrás com os filhos. E naquele intervalo, Jesus de repente vai com a mãe, vai com o pai, e Jesus sumiu, desapareceu. Eles voltam para Nazaré achando que ele está junto com a comitiva. Quando eles chegam em Nazaré, eles percebem que ele não está. E eles voltam e acharam ele 3 dias depois. E acharam ele aonde? No templo. E perguntaram: meu filho, o que você está fazendo aqui? A gente está 3 dias te procurando. 3 dias a gente está te procurando. Ele disse: gente, o perdido aqui não sou eu. O perdido aqui não sou eu. Vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? A Bíblia diz que eles não compreenderam. Eles não compreenderam. Mas quando eles saíram e foram embora, Jesus com 12 anos era submisso a eles, porque eram seus pais. Ou seja, mesmo eles sabendo tudo que ele sabia, ele estava submisso ao tempo determinado. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu, querido. Amém? Há um tempo e um modo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. No tempo de Deus você não pesca. É o peixe que pula dentro da rede. Por isso é bom você andar no tempo de Deus. Por mais que você saiba tudo, por mais que você conhece tudo, mas você precisa de uma palavra, um tempo. Porque não é o modo que determina o tempo, é o tempo que determina o modo. Por isso eu comparo o ministério profético, eu comparo muito o ministério profético a um estilista de moda. Quem já foi num desfile de moda aqui? É horrível. Você olha aquilo e você diz: cara, ninguém vai usar esse negócio. Sapato de uma cor, sapato de outra cor.
Você fica olhando aquelas roupas, você pensa, cara, ninguém vai usar isso aí não. Mas quando chega na estação, está todo mundo usando. Por quê? Porque o estilista de moda, ele dita a tendência. E o ministério profético também faz isso. O ministério profético, o camarada está no verão, 40 graus, e ele está desenhando um casaco de pele. E aí quando ele mostra o casaco de pele, não faz sentido. Por quê? Porque está fora da estação. E quem olha aquilo que ele está dizendo diz, esse cara é louco. Só que esquece que a estação vai mudar. E quando a estação muda, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi determinado, tudo aquilo que foi falado, porque há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Então não é o tempo, não é o modo que determina o tempo, é o tempo que determina o modo. Cutuca alguém aí e diz, a estação vai mudar, meu amigo. Guarda tudo que Deus te deu, deixa tudo pronto, deixa tudo preparado, deixa a arma engatilhada, deixa o arco e a flecha pronto, porque na hora certa, na hora certa, Deus vai empoderar você, e aquilo que você esperou 15 anos, 20 anos para acontecer, vai acontecer em 15 dias, em 15 minutos. Alguém está me entendendo aqui? Por isso Jesus sabia o que sabia e se submeteu a quem não sabia. Jesus sabia que sabia, porque ele falava e ninguém entendia nada. Mas ele estava submisso até quem não sabia, esperando o tempo certo. No tempo certo ele diz, mãe, preciso ir embora. Por quê? Porque o Espírito Santo me pegou. E eu preciso ser batizado, porque o Espírito agora vai habitar em mim. E a Bíblia diz que Maria guardava tudo no coração, porque ela também sabia o que estava por vir. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que a gente compreenda o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é uma recompensa para os justos. O Evangelho é uma esperança para quem está perdido. Ele não é uma recompensa para quem faz tudo certo. O Evangelho é uma esperança para os perdidos. E se o Evangelho não abrir meus olhos espirituais, eu nunca terei uma cosmovisão sadia daquilo que Deus deseja de mim. Irmão, João capítulo 9, a Bíblia conta uma história de um cego de nascença. E os discípulos passaram, Jesus está com os discípulos. E os discípulos perguntam, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele para que ele nascesse cego? Jesus disse, gente, não foi ninguém. Por que a gente tem o hábito de focar primeiro no pecado, em vez de a gente focar na esperança? Jesus não foca no pecado. Não foi ninguém que pecou. Foi para que hoje se manifestasse a minha glória. Jesus chama ele, manda os discípulos chamarem, traz aquele homem. Jesus gospe no chão, faz lama, bota 2 olhinhos novos. O homem foi feito do pó, não foi? Então faltava os olhos, vamos fazer 2 olhinhos aqui. Fez 2 olhinhos e disse, vai lá e te lava no tanque de Siloé. O que significa Siloé? É enviado. Para que você acha que Deus abre seus olhos? Para você ficar em casa esperando as coisas acontecer? Ou para você fazer as coisas acontecerem? E aquele homem que estava pedindo esmolas, no caminho, ele vai no tanque de Siloé, se lava e volta. E quando ele volta, ele já volta enxergando. E quando ele enxerga, ele encontra alguns amigos no caminho. Os amigos dizem assim, você não é o cego? Ele disse, eu era o cego, mas agora eu estou vendo. Tá, mas quem é que curou você? Passou ali um homem, Jesus. Aí os caras começam a olhar para ele e dizer, você não era cego coisa nenhuma, é mentira. Não, eu era cego. Mas como é que você está vendo? Eu fui curado. Então você não era cego, deixa de ser mentiroso. Você estava enganando a gente aqui o tempo todo. Não, eu
eu era cego. Eu sempre fui cego. Os amigos que pediam esmola junto com ele, disseram: vamos levar ele no templo. Isso é mentira. Levaram ele no templo. Chegou lá, os sacerdotes perguntaram: você era cego? Ele disse: eu era, mas agora eu estou vendo. O sacerdote se rasgou e disse: blasfêmia, hoje é sábado, não é dia de ficar vendo, é dia de ficar cego. É para ficar cego. Ele disse: eu não sei, eu sei que eu era cego, mas agora estou vendo. Como é que você está vendo? Eu já falei. Alguém passou lá, um homem passou lá, passou lama no meu olho e mandou me lavar. Eu estou vendo. Mentira, você não era cego. Gente, eu era cego. Blasfêmia. Aí o homem começa a falar. Ele diz: será que ele não era esse Messias que haveria de vir? Aí os caras começam a dizer: você é louco, nós temos a Torá, nós conhecemos as profecias, nós temos tudo na mão, e você vem dizer para mim quem é o Messias? Ele diz: não, eu só estou falando, pode ser que não seja. Você tem pai, tem mãe? Tem, manda chamar o pai e a mãe dele. O pai e a mãe entram. Aí o sacerdote pergunta: é seu filho? É meu filho. Era cego? A senhora pergunta para ele. Nós não queremos nos envolver com isso. A gente congrega em outra igreja, não é nessa. Fala com ele, ele é de maior, ele responde por si. Mãe, dá uma força aí. Não, meu filho, resolve você e o sacerdote aí. E ele está lá e todo mundo dizendo: é cego? Não era cego? Ele dizia: eu era cego e não era cego. Aí daqui a pouco o homem solta: esse aí era o Messias que haveria de vir. Será que vocês também não querem ouvi-lo e obedecê-lo e segui-lo? Blasfêmia! E expulsaram o cara do templo. Moral da história: enquanto ele era cego, ele não tinha problema com ninguém. Quando ele começou a enxergar, ele teve problema com os amigos, com a religião e com a família. A minha pergunta é: você quer continuar cego? Ou você quer ver o que Deus tem para a sua vida nos próximos dias? Porque se você vem numa conferência missionária, você vem para ser despertado. Despertado para quê? Para saber mais? Saber mais? Para quê? Moral da história: o cara era cego, pedia esmola, não incomodou ninguém. A hora que ele começou a enxergar e ver o plano eterno e conhecer sobre o Messias, expulsaram ele. Aí ele está lá sozinho. Quem é que aparece? Quem é que aparece, irmão? O Nazareno, o surfista da Galileia, aquele que anda sobre as águas, o filho da irmã Maria. Chega lá e pergunta assim: daí, o que aconteceu? Ele diz: não, eu estou enxergando, estou pagando um preço, só porque eu estou vendo. E aí Jesus pergunta: tu crê no Filho do Homem? Ele disse: eu creio. Onde ele está para que eu creia? Jesus disse: é isso que fala contigo. Ele se prostra e Jesus abençoa ele. E Jesus disse: eu vim para aqueles que pensam ver se tornem cegos, e aqueles que são cegos comecem a ver. Então se prepara, porque Deus vai abrir seus olhos e vai mostrar o plano eterno para você, o plano das nações, o que Ele quer de você para o mundo. Como você pode contribuir com a sua vida, com a sua família, com os seus negócios, com a sua sabedoria, com a sua intelectualidade. E aí Jesus diz: eu vim para aqueles que não veem, comecem a ver, e aqueles que pensam ver se tornem cegos. Aí tem algumas pessoas do lado disseram: você está chamando a gente de cego? Nós somos filhos de Abraão. E ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Então se preparem, queridos, são dias que Deus está abrindo os olhos
Você não vai mais correr atrás de necessidade. Você não vai mais se frustrar na igreja. Até porque é interessante que a gente se frustre. Porque um povo que não se frustra, um povo que não sofre, um povo que não passa por pressões, é um povo fraco. Bota feijão numa panela. Quem cozinha feijão aqui sabe? Bota feijão numa panela comum, leva quanto tempo para fazer? 4 horas. Bota numa panela de pressão, leva quanto tempo? Meia hora. Quem vive na pressão come primeiro. Quem vive na pressão. Ei, você pensa que a pressão não é Deus preparando você para aquilo que está por vir. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. O plano pode mudar, mas o propósito não muda. Os fundamentos não mudam nunca. Os planos mudam, irmão. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. O propósito de Deus não muda, o fundamento do Senhor não muda, a mensagem do Evangelho não muda. O que muda são os nossos planos. Planos podem mudar, por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. As coisas de Deus só contribuem comigo quando eu ando segundo o seu propósito. E o único lugar de descobrir o meu propósito é nele. Amém? Propósito é nele. Irmãos, e sabe o que eu aprendi? A palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Quando alguém perde um membro do seu corpo, ela põe uma prótese. Para quê? Para que continue funcionando. E funciona, só não está ligada na cabeça. Então tem muita coisa no corpo de Cristo que funciona, mas que funciona como prótese. Não tem a ordem da cabeça. Por isso, o que é que eu faço quando eu perco o propósito? Eu preciso voltar para o propósito. E o único lugar é o lugar que o Luciano deixou claro para a gente aqui hoje. É o lugar em Deus, irmãos. Nada pode substituir. Não é informações sobre Jesus que vai transformar uma geração. Não, mas eu estou estudando, eu também estudo. Todos nós estudamos. Mas Deus não se estuda, se experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Porque depois que você provar, você vai querer estudar tudo sobre Deus. Você vai querer mergulhar nas Escrituras. E se você não está disposto a ouvir a voz, não adianta estudar letra. Porque só saber quem Deus é não é suficiente. Eu preciso conhecê-lo na sua intimidade e desejá-lo na sua intimidade. E depois de eu entrar nesse lugar, irmãos, não tem mais volta. É um caminho sem volta, não tem plano B. Deus não tem o plano B. Para você é o plano A. Deus fez um plano original para você. Ele não disse, eu vou fazer isso com o Luiz Hermínio. Se der certo eu faço isso, se não der certo eu faço aquilo. Não, ele só tem um plano. O plano A de Deus, o plano original de Deus. E quando eu saio do plano, então ele cria um plano adicional, com o único objetivo de me trazer de volta para o plano original. Deus tem um plano original para cada um de nós. O que Deus tem para mim já está criado no Espírito, não está materializado. Essa é a forma de Deus me trazer para perto, para estar junto. Mas eu preciso enxergar o plano eterno. Isso é cosmovisão, irmãos. Nós passamos tanto tempo jogando pedra no Egito, jogando pedra na Babilônia, e a gente esquece que pode acertar a cabeça do irmão José. E foi Deus que levou o irmão José para o Egito. Obrigado pelo seu aleluia. A gente vai se dar bem até o final. A gente vai se dar muito bem. Nós precisamos conhecer os planos eternos de Deus. O plano global de Deus, ele vem antes do meu plano individual. Deus vai pegar a minha vida e encaixar naquilo que Ele tem. Eu tenho o hábito de dizer, eu tenho um chamado. Não, querido, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Não, mas eu tenho uma missão. Não, você não tem uma missão, é a missão que te tem, é a missão que te pegou para ela. Porque se você achar que é seu, você vai fazer do seu jeito. E só tem um jeito de Deus te usar, do jeito dele.
Eu orava e dizia: Deus me usa, até porque uma pessoa me ensinou, disse: pastor, irmão Luiz, ora assim, Deus me usa. Eu falava tanto me usa, que doía aqui os maxilares. E um dia o Senhor bradou e disse: Luiz, eu só posso te usar se você não me usar. E eu percebi que eu estava usando Deus em algumas coisas. Irmãos, nós nos movemos por prazer, por necessidade ou por propósito. O bom de se mover por propósito é porque você não vai viver em necessidade e vai achar prazer dentro do propósito. Vai achar prazer. Porque quando Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Não é porque Deus não sabe. Deus sabe onde a gente está. Quando Deus pergunta para você onde você está, é porque você não sabe onde você está. Nós precisamos desse lugar, irmãos. Planos mudam, propósitos não. O plano muda, hoje você está aqui, amanhã você está lá. Eu comecei ali em Itajaí na tarde da bênção, pregando na tarde da vitória. Hoje a gente viaja o mundo pregando o evangelho, porque o plano, o cenário muda, mas o propósito não muda, irmãos. A Bíblia diz em Atos 16, capítulo 16, que Paulo e Silas, todos os dias, eles iam a caminho de oração. Todo dia eles iam a caminho de oração. Todo dia Paulo e Silas iam orar. E ia uma mulher atrás dizendo: que homem abençoado, que homem ungido. Meu Deus, que unção, que glória. Aquilo incomodava Paulo. Sabe o que me incomoda às vezes nas escrituras? É que os homens de Deus, eles celebravam quando eles eram perseguidos, e eles repreendiam quando eles eram elogiados. Perigoso, não é? E aquela mulher ia dizer: meu Deus, que homem ungido, que unção, que poder, que glória. Oh Deus, e fogo. Um dia Paulo parou e disse: eu te repreendo, cale a sua boca. E aquela mulher, ela foi liberta. E porque ela foi liberta, ela deixou de dar lucros aos seus senhores. E porque ela deixou de dar lucro aos seus senhores, eles sentenciaram Paulo e Silas, que foram açoitados em praça pública e depois presos em cárceres interiores, no meio da cadeia. E eles iam todo dia. Sabe, aquele dia Deus mudou o plano. Eles iam todo dia orar no mesmo lugar, todo dia, no mesmo horário. Era uma rotina deles. Aquele dia Deus disse: oh meus filhos, hoje eu vou levar vocês para a cadeia. Mas chegou perto da meia-noite, Paulo, eu creio, né? Deixa eu conjecturar aqui com você um pouquinho, eu gosto. Eu creio que Paulo olhou para Silas e disse: Silas, está tudo bem? Está tudo bem. Apanhou muito? Apanhei. E você também, rapaz, estou todo lanhado. Ô Silas, dá um dó maior aí. Para quê, Paulo? Vamos cantar, vamos adorar. A gente não estava indo para adoração. Não é porque mudou o cenário, não é porque mudou o plano hoje, a gente vai deixar de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Silas, dá um dó maior aí. E eles começaram a cantar. E a Bíblia diz que as estruturas da cadeia começaram a sacudir. As correntes começaram a cair, irmãos. Meu Deus, como eu amo crente assim. Sabe aqueles caras que eles não desistem nunca. Eles não desistem nunca. Eles desistem, eles são um problema para o inferno. Aqueles caras que crescem na pressão, crescem na dificuldade, que da tristeza saltam de alegria, que das trevas nascem a luz. E Paulo e Silas começaram a cantar, porque aquele dia mudou o cenário, mas não mudou o propósito de Deus na vida deles. Então a minha pergunta é: se Deus tiver que mudar o cenário, se um dia você está indo para a igreja e naquele dia, naquela semana você vai ter que ir para o hospital, e naquele dia você pode estar vivendo talvez os dias mais difíceis da sua vida, a nossa resposta é como respondemos. Será que o nosso evangelho ainda não está um pouco na alma, irmãos? Nós vivemos aflitos, vivemos cheio de dificuldades, cheio de problemas. Nós vivemos numa geração que tem muitas ideias, mas poucas
direções. Particularmente, eu tenho uma ideia a cada 10 minutos. Se eu for fazer tudo que eu tenho vontade, eu precisava de mais uns 100 anos de vida. Mas nós vivemos numa geração que tem pouca direção. E só quem pode dar direção para a nossa vida. Talvez você olhe para você e diz assim: eu estou ficando velho. Como é que eu vou fazer aquilo que Deus me chamou? Já passei da idade. Não, meu irmão, você não passou da idade. Você vai ver nas Escrituras, por exemplo, que a maioria dos homens que foram usados por Deus foi depois dos 40, depois dos 50. O jovem Noé, com 600 anos, começou a construir um barco. Então a gente tem que parar de começar a dar desculpa e começar a fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Começar a buscar o Espírito Santo, porque Deus não precisa de você sem o Espírito Santo. Deus não precisa de você sem o Espírito Santo. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Está na hora de eu botar minha empresa no negócio, está na hora de botar minha cabeça no negócio, minha família no negócio. Eu entrei para morrer, irmão. Eu vou morrer aqui, não é hoje, mas eu vou morrer nesse lugar aqui. Esse é o meu lugar. Eu não posso reclamar daquilo que eu escolhi para viver, daquilo que o Senhor me chamou para viver. O problema é que nós queremos que o Evangelho encaixe nas nossas vidas. Não, irmão. O Evangelho é uma contracultura. Amém? Amém, irmãos? E nós estamos esperando um avivamento. O avivamento vai vir. O avivamento vai vir. Deixa eu te falar uma coisa. A espera por um avivamento coletivo não pode ser mais uma desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. Eu tenho que viver um avivamento pessoal na minha casa, no meu lar, na minha família. E se eu não chorar, eu vou provocar o choro. E se eu não sentir angústia, certamente Deus vai se encarregar disso. Porque isso é Evangelho, irmãos. Essa contracultura, tudo que nós vivemos. E a terra não pode compreender isso. A terra não pode compreender isso. E se nós perdermos a capacidade de enxergar o óbvio, uma geração que perde a capacidade de enxergar o óbvio, ela perde o Evangelho de vista, irmãos. Ela perde o Evangelho de vista. Faz quanto tempo que você não anda sobre as águas? Não me olhe assim, não. Quanto tempo faz que você não tira uma moeda da boca de um peixe? Quanto tempo faz que você não experimenta algo sobrenatural? Por quê? Porque a gente não provoca. Eu provoco. Quem aqui já foi no... Quem aqui acredita que Deus pode ressuscitar um morto? Quem já foi no velório orar por um? Viu? Não é fé que nos falta, é coragem. Quem acredita que um peixe engoliu um homem? 3 dias na barriga do peixe, irmão. O peixe vomita esse cara vira missionário. Porque não tem coisa melhor do que fazer a gente obedecer do que a barriga do peixe. Quem acredita nisso? Você acredita mesmo nisso? Quem acredita, irmão, que um velho de 100 anos foi pai? Você acredita nessas barbaridades? E por que você acredita que pode acontecer com os outros e não pode acontecer com você? Por quê, irmãos? Eu vou falar uma loucura que depois vocês editam. Quem aqui tem esperança da eternidade? Você tem esperança de chegar na eternidade? Hein? Você tem ou não tem? Você quer ir para a eternidade mesmo? Não, raciocina comigo. Você vai estar andando, você vai passar por Abraão. Abraão vai passar ali, irmão. Você não pensa nisso? Você vai passar, vai ter um cara brincando com água, é Noé. O da água é Noé. Você vai passar por Salomão. Irmãos, eu tenho uma lista de perguntas para fazer para meus amigos. Já imagina, você vai chegar na eternidade. Eu brinco com a Iraci, com a minha esposa de Gamora, a gente vai se encontrar na eternidade. Eu vou passar por você e vou dizer: a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Irmã, lembra de mim?
Nós dois lá na terra, lembra? Ô mistério. Porque talvez não vai ter o sentimento, né, Luciano? Mas Deus não vai tirar a sabedoria, né? Não. Imagina, eu tenho um monte de pergunta para fazer para os caras do Velho Testamento. Tenho. É coisa de criança, mas, né? Fazer o quê? Eu quero perguntar assim, chamar. Imagina, eu vou estar na eternidade, eu quero dizer assim: Abraão, como é que é ser pai aos 100 anos? Explica para a gente. Eu quero perguntar para Salomão: Salomão, 1000 esposas. A gente com uma só é uma guerra, uma luta. E você tinha 1000, meu amigo. Como é que você fazia, meu irmão? Eu quero perguntar para Davi: Davi, você era terrível, mas Deus te amou tanto, te amava tanto, te chamava de um homem segundo o seu coração. Eu quero perguntar para Elias: Elias, você foi corajoso, subir no monte sozinho. Como é que foi isso? Mas eu também creio, você pode achar bobeira, mas eu não acho. Eu creio que eles vou estar lá na eternidade, eles vão olhar para mim e dizer assim: Luiz Hermínio, você fez um monte de pergunta para a gente queria fazer uma pergunta para você também. Disse: não, pode perguntar, eu estou de boa, hoje não vou pregar. Pode falar, pode conversar. Luiz, tudo que você perguntou a gente respondeu. A gente queria fazer uma pergunta para você: como que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Porque isso a gente nunca experimentou. Como que é ter Deus 24 horas por dia morando dentro de você, ouvindo você e você ouvindo Ele? Você está me entendendo aqui, Brasil? E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, meu Deus, você tem o céu habitando aí, e o céu está pedindo uma resposta. E você não veio nessa conferência para ter anotações no seu caderno, porque isso não é guardar a palavra. Guardar a palavra não é só fazer anotações, escrever livro. Guardar a palavra é vivê-la na íntegra, é praticá-la dia a dia. Levanta essa mãozona e solta esse leão que está aí dentro. Eu vim aqui mexer com você hoje. Eu vim aqui dizer para você que o evangelho que você sonha existe. Eu vim aqui dizer para você que o sobrenatural que você... sonha existe. Aquilo que você vê em filmes, vê em cruzadas, ele pode acontecer com você. Quem sabe aqui está o próximo Reinhard Bonk. Quem sabe aqui está a próxima Catherine Kuma. Quem sabe aqui nesse auditório tem a próxima pessoa que Deus vai levantar nessa nação. Se eu estou aí, eu digo: é eu, Jesus. Eu só estou aqui porque eu disse é eu. Nem conjuguei o verbo. Eu disse é eu. Meu pastor estava pregando: Deus vai fazer isso. Eu digo: é eu aqui, pastor. Ele disse: tá bem, irmão Luiz. Eu peguei e fui para casa. Fui para casa animado. Não tinha nada, nem dinheiro para o aluguel, mas tinha uma palavra aqui dentro: é você mesmo. Se você crê, é você mesmo. Se você quiser, eu quero. Se você entrar, eu abro. Ei, Luiz. Ei. Eu só estou aqui porque eu estou metido, irmão. Eu só estou aqui porque eu sou metido, porque eu resolvi acreditar.
Eu resolvi acreditar, mas eu não estou sentindo. Você não tem que titi nada, você não tem que titi, você tem que saber. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.